Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 25 de maio de 2011. Bom pessoal, hoje nós tivemos um pregão mais uma vez com volume baixíssimo, o que torna, como sempre, muito complicadas as nossas operações. Tá? Então foi mais uma vez um pregão de poucas operações. Porém, mais uma vez, nossa equipe está de parabéns, que a gente conseguiu prever, conseguiu antecipar bem esse movimento do final aí, que foi essa queda do mercado mais para o fim, esse fechamento no 0 a 0 aí, tá? Então, acho que, mais uma vez, um dia extremamente difícil, em que a gente conseguiu atingir nosso grande objetivo, que primeiro é não perder e o segundo deles é ganhar, tá? Então, a gente conseguiu não perder, conseguiu algumas operações interessantes ao longo do dia, poucas é verdade, mas tivemos algumas. Tivemos aí a MMX, tivemos aí também a Rossi, que eu vou mostrar para vocês. Mas como eu disse, não foi fácil, o dia foi muito difícil e quem conseguiu ficar sem perder nada no dia já está de parabéns. Foi mais uma vez um pregão extremamente complicado, com pouco volume, dificultando aí as nossas operações, certo? Então, vale mais uma vez a dica, na dúvida fica de fora, na dúvida evita perder dinheiro, porque isso vai sempre ajudar quando você ganhar o seu capital desenvolvido, certo? Então acho que isso é o mais importante, é o mais sábio a se fazer, certo, pessoal? Então, como eu disse, conseguimos antecipar muito bem o movimento. Quando o mercado veio de nova máxima, corrigiu nas médias do 15, a gente já antecipou na sala ao vivo para o pessoal que o mercado não deveria ir lá fazer nova máxima, já estava encontrando zona de resistência no diário. Acabou se confirmando, realmente aconteceu. E então a gente estava já, de certa forma, preparado para esse tipo de movimento e acabamos não tomando muito stop com relação a isso. Tá? Vamos ver como é que foi então? Bom, pessoal, vocês veem na minha tela aqui Bovespa, período diário. Por si só já é um candle complicado, tá certo? Já é difícil porque tem reversão. Tá? Candle invertido, ele sempre é complicado de operar. É sempre mais difícil do que esses candles de alta forte ou de queda forte. Tá? Então o invertido ele é sempre mais difícil de a gente operar porque a gente tem uma mudança ao longo do dia que tem que ser operada. Tá? E isso nem sempre é lá muito fácil. Hoje ajudou a identificação, uma vez que já no call de abertura a gente tinha falado para vocês que o mercado já ia encontrar algum tipo de resistência aqui por volta dos 63.750, 63.760, alguma coisa nesse sentido, tá? Batemos então lá na máxima em 63.857, tá? Então até passamos do que a gente havia previsto aí. E a gente sabia que o mercado, então, neste ponto já estava em zona de resistência. Tá? Então, isso poderia acontecer. Vocês observarem aqui nos 15 minutos, vocês vão observar que realmente foi isso que aconteceu. A gente subiu no começo do pregão, até ali 1 hora da tarde aproximadamente, num único movimento. E depois disso, a gente acabou cedendo o restante do pregão. Tá? Então, observem que no momento em que a gente rompeu a máxima no dia de ontem, certo? A gente deixou aqui um invertido e na sequência voltamos para romper de novo. E daí foi um movimento só. Depois disso, apenas correção, apenas mercado cedendo o restante do pregão. Tá? Mas como eu falei, deu para antecipar, deu para perceber esse movimento com base aqui já na média do gráfico diário. Tá certo? Então foi uma bela leitura do mercado que a gente conseguiu fazer aí. A perspectiva para o Ibovespa agora é a seguinte. Primeiro, gente, uma semana aqui, uma sequência de pregões com volume extremamente baixo. Tá? Então tivemos aí mais uma vez um dos menores volumes do ano, complicando ainda mais as nossas operações. Tá? O que significa que o mercado continua pesado, ou seja, não tem ninguém comprando muito. Quando o pessoal cansa de vender, não entra muita gente querendo comprar, o pessoal acaba mais realizando posição vendida do que montando posição propriamente dita. Tá? Então, a gente não está vendo mais nossa bolsa subindo com um volume bem forte, com um volume bem expressivo. Então, está subindo, tá, deixou aqui um invertido, na sequência confirmou esse invertido e hoje já corrigiu nas médias. Só que o destaque negativo é para o volume que está extremamente baixo, hoje 3,4 bi, o que sempre complica muito as nossas operações aí, tá? Para os próximos dias, para amanhã principalmente, ficar de olho aí nesse 63.024,
ou seja, arredondando 63 mil pontos. Se perder 63 mil pontos, ele deve ir lá testar as mínimas lá em 61.658 e o volume deve entrar, tá certo? Então, o mercado cedendo um pouquinho aí, gente, nós devemos conseguir belas operações na ponta vendedora mais uma vez, tá? Então, acreditamos que o volume pode entrar e pode entrar mais forte na ponta vendedora nos próximos dias aí, se o mercado voltar a ceder, tá? Mercado americano, índice Dow Jones, temos lá um candle bem esquisito sendo formado aqui no diário, tá? Onde a gente chegou a perder, deixa eu mostrar para vocês aqui, a gente chegou a perder a mínima, tá, de 2 dias atrás, a mínima da semana. Então deixamos agora uma nova mínima lá em 12.309,52 pontos, tá? Exatamente. Então 12.309 é a nova mínima, arredondando aí 12.300 pontos. Continua em correção Dow Jones, já em zona de suporte aqui nas médias do semanal, como vocês podem ver aqui neste gráfico. Então, por enquanto, lá está tudo certo, uma correção do semanal, que é natural, como vocês podem ver, sempre acaba acontecendo. Tá? Então, aconteceu aqui, aqui e está acontecendo de novo aqui, tá certo? Então, essa é a questão. O mercado americano também com volume um pouco baixo, tá? Não está atingindo nem a média de volume dos últimos períodos. Então também chama atenção. E um candle esquisito, bastante consolidado, chegou a fazer mínimo em relação a 2 dias atrás, depois fez máximo em relação a ontem, então sempre complicado operar esse tipo de movimentação. Tá? Então vocês podem ver aqui, a gente foi lá, fez mínima, depois foi lá, fez máxima e acabou voltando um pouco no final ainda. Tá? Então a perspectiva para o Dow é que ele segure um pouco nessa região aqui dos 12.300, vamos ver se realmente segura, e daí a gente pode acreditar que ele deve tentar subir de novo, deve tentar retomar a tendência altista dele, tá? O que não acontece com a nossa bolsa. Então, rompendo aqui 12.440, ele deve tentar subir até os 12.500, 12.520, alguma coisa nesse sentido, onde já vai encontrar algum tipo de resistência. E se por acaso perder os 12.300, daí ele pode cair mais, até 12.100 pontos aproximadamente. Tá? Para a gente aqui, que opera day trade, o ideal seria que ele caísse, porque ia ajudar a pressionar um pouco mais a nossa bolsa. Tá? Faz algum tempo já que sempre que o nosso mercado sobe é muito difícil de fazer operação day trade. Então a gente continua na expectativa de que o mercado volte a ceder, de que o volume volte a entrar, para a gente poder operar day trade também com um pouco mais de tranquilidade. Tá? Bom, a operação do dia hoje foi realizada na Rossi, RZID3, que como a grande maioria dos ativos aí deixou um belo invertido no gráfico diário, conforme vocês podem ver aqui. Tá? A gente estava de olho na Rossi, uma vez que na abertura ela veio testar as médias aqui, já voltou para romper a máxima do dia anterior, certo? Que é aqui 13,82, tá certo? Então a gente estava de olho já nesses 13,82, ela abriu já muito próxima, corrigiu nas médias, e quando voltou a subir, a gente acabou fazendo essa operação, montando essa posição de rompimento, tá? Então fizemos a compra dela aqui nessa região, certo? 13,81, 13,82, e fizemos, como sempre, uma realização parcial dela aqui nos 13,89, tá? Então nos 13,89 a gente já não tinha mais risco algum na operação, certo? Muitos vão me perguntar, Fabiano, onde é que estava o stop? Complicado falar em stop em operações de rompimento, tá, pessoal? Mas o lugar correto para colocar esse stop, sendo uma operação de rompimento, era imediatamente aqui já abaixo do 80, tá? Então observem no candle que rompeu aqui já, perdão, falei errado o candle, tá? Este candle aqui, o stop correto seria aqui, ó, no 73, tá? Só que é um stop um pouco longo, tá? Então normalmente a gente não trabalha com esse tipo de stop tão longo assim. Então a partir da hora em que rompeu, beleza, a gente entrou na operação. Quando rompe, costuma encher bem o book na compra, certo? Então o ideal teria sido realmente colocar o stop aqui perdendo esses 80, aqui onde eu falei para vocês que a gente colocou no 79, tá? Então um stop curtíssimo, em 3 centavos de stop. Por que tão curto? Porque a gente está comprando na máxima do dia, tá? Então, a gente não pode manter um stop tão longo, arriscar aí
0,6%, 0,7% numa operação dessa, porque ela é uma operação de alto risco. Tá? Também traz ganhos significativos, só que a gente consegue trabalhar perfeitamente com esse tipo de stop imediatamente abaixo do ponto de rompimento ou dos candles anteriores. Tá? Neste caso, então, tranquilamente, stop em 7,9. Vocês podem ver aqui de novo no gráfico de 15 minutos para facilitar a visualização. Fizemos a entrada então aqui neste ponto, stop aqui em 7,9 e fizemos a primeira realização aqui no 8,9, certo? Então, de uma forma bem tranquila aí, já não tínhamos mais risco algum na operação, certo? Então já estávamos ganhando aí 8 centavos com 50% da posição e estávamos arriscando aí 2 centavos com os outros 50% da posição, certo? Então realmente não tínhamos mais risco algum na operação. Podíamos ter estopado ela quando ela perdeu o candle anterior do 15 minutos, mas estava muito próximo do 14. Então optamos por segurar a posição e zeramos aqui no 13,99. Tá? Então quando ela bateu nos 14, a gente fez a realização. Tá? Então uma bela operação, passada ao vivo no nosso curso durante o pregão, que deu aí 1,3% em aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Tá? Então realmente muito bacana a operação da Ross. Parabéns a todos aqueles que estavam na operação com a gente aí. Bom, pessoal, encerrando então mais um pregão, mais um dia complicado, sem volume. Aguardamos que agora o mercado volte a ceder e que o volume volte a aparecer também para facilitar um pouco as nossas operações. Aproveito para convidar todos ao nosso curso de opções, lançamento coberto, certo? Então, mais uma vez, para quem não conhece esse tipo de operação, são operações extremamente interessantes, porque elas trabalham com níveis de segurança, com faixas de segurança, certo? Então, você tem proteção contra a queda, que no mercado é algo muito importante, principalmente para quem faz operação day trade como a gente. Tá? Então, nós trabalhamos com uma alta dose de risco e a gente tem que fazer um contrapeso aí, tendo também operações de risco baixo, de risco pequeno na nossa carteira. E as operações de lançamento coberto, elas te permitem ficar comprado nos ativos e está protegido contra quedas. Então, por exemplo, você troca lá um lucro de 2% no período, no mês, por uma proteção de 10%. Ou seja, se o mercado cair 10%, você ainda vai estar ganhando os seus 2%. Tá? Então, são operações extremamente interessantes, que a gente consegue contrabalancear muito bem o peso do risco que a gente corre todos os dias fazendo operações day trade. Então, eu recomendo a todos que deem uma olhadinha nesse curso. Nós temos ainda 9 vagas disponíveis. O curso acontece nos dias 13 e 15 de junho de 2011 e as vagas estão abertas, as inscrições estão abertas. Vocês podem fazer diretamente lá no nosso site www.interinvesteeducacional.com.br. Um grande abraço a todos, bom descanso e até amanhã pontualmente às 9h20 em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.